A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos, tudo bom com vocês? Estou voltando aqui com mais um vídeo para darmos continuidade ao nosso estudo sobre esse tema bastante importante em nossos tempos agora, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como se dará a vinda do nosso Senhor. E antes de começar, quero abrir um parênteses aqui. Eu tenho lido a palavra de Deus esses dias e me chamou a atenção o capítulo 3 de Ezequiel, porque tenho recebido alguns comentários. Eu vejo que, infelizmente, nem todo mundo recebe da mesma forma essa palavra, né? Há muita controvérsia, muita polêmica acima desse assunto, e nem todo mundo tem a serenidade, a humildade de ouvir, de conversar, de tentar entender um pensamento diferente do que aprendeu. E eu não quero entrar em discussões, não vou perder meu tempo discutindo na internet, discutindo na rede social, com quem quer que seja, irmão. Quem quiser aprender a palavra de Deus, tiver humildade de conversar e tentar entender alguma coisa, fazer alguma pergunta, estou aberto, pode ali postar o seu comentário no vídeo. É um prazer poder responder na medida que eu puder, né, do meu conhecimento. Se eu tiver resposta para a sua pergunta, eu vou tentar responder. Se eu não souber direito, não sei a resposta, e a gente vai aprender juntos. Mas entrar em debate, em discussões, não é meu papel. Eu vou explicar isso aqui pela palavra de Deus, o que Deus falou comigo e por que a importância de eu continuar trazendo esse assunto, tá? Forçando mais uma vez, todo vídeo eu vou falar a mesma coisa, porque é importante reforçar isso aí. Não é para trazer briga e discussões, certo? Simplesmente Deus tem tocado no meu coração para falar sobre isso, e eu não posso me calar. Se eu deixar de falar, eu estou pecando contra Deus. Então, em Ezequiel, vamos começar do capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, e suspiros, e ais. Então nós vemos ali que, da mesma forma, Ezequiel traz a mesma mensagem que João, o apóstolo João, em Apocalipse. Tanto que ele também come um rolo. Então a mesma situação acontece, não é por acaso, não é coincidência. Os dois estão trazendo a mesma mensagem. Todo o livro de Ezequiel é muito escatológico, tem mensagens para revelações dos últimos dias. Então por isso que tem aqui lamentações, suspiros e ais. No Apocalipse também tem ais. Muitas lamentações, muitas desgraças acontecem. Deus alerta para Ezequiel não temer. Não interessa quem vai ouvir, quem deixa de ouvir, quem vai aceitar, porque infelizmente, tem pessoas que o papel deles nesse mundo vai ser esse mesmo, de ser duro de coração, de não aceitar a sua arrogância, a sua soberba, né? Eu estudei, nossa igreja aprendeu assim, tantos anos, de uma tradição, e agora vem essa pessoa querendo ensinar tudo diferente. Teologia aprendida vale mais do que a própria palavra de Deus. As definições, as preconcepções que já se determinaram, é isso que vale, né? A interpretação já dada por outro vale mais do que o próprio entendimento da pessoa da palavra de Deus. Isso é muito triste, mas isso é bíblico. Se isso não acontecer, então a Bíblia é mentirosa, né? Tá? Se isso aconteceu, já foi alertado para Ezequiel, foi alertado para João, e deixar aqui também, para reforçar, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, porventura, não sois carnais. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Então, deixa bem claro para mim que meu papel é trazer a palavra de Deus. Quer ouçam, quer não. Meu papel não é de convencimento, esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Não posso roubar o lugar dele. Então não vou ficar me desgastando, me debatendo aqui, tentando convencer ninguém. Eu vou trazer a palavra de Deus e ponto final. Você busque a Deus, tenha humildade, peça misericórdia a Deus para Deus te dar o discernimento, o Espírito Santo poder falar com você. Se ele te agraciar e você der lugar ao Espírito Santo de Deus e você conseguir entender a palavra de Deus, amém. Se você se fechar para a verdade da palavra de Deus, só lamento. Infelizmente, não é meu papel te convencer do pecado e do juízo. A palavra, pelo Espírito Santo de Deus, vai te convencer pela palavra, e não eu, com minha retórica, com o meu jeito de falar, não é a minha explicação, o meu jeito de falar que vai te convencer. E sim o próprio Espírito Santo de Deus, que vai dar o crescimento dessa palavra, se você permitir que ele atue na sua vida e deixe essa palavra germinar no seu coração. Se não, infelizmente, você vai ouvir tudo isso, vai se fechar para a verdade que a Bíblia tem revelado para nós, o mistério de Deus, que Paulo chama o mistério de Deus, que foi revelado nos profetas. Paulo explica muito bem aqui nas suas cartas, né? Não vou entrar nos detalhes qual é esse mistério de Deus, mas para frente nós vamos entender, quando nós vamos estudar as duas casas, certo? Mas, mais uma vez, fica aqui, quem quiser postar algum comentário, tem toda a liberdade, tirar alguma dúvida, né? Então, se houver a sinceridade da pessoa, que mesmo que não concorde comigo, fala, mas no versículo tal não diz assim, 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 por que você está explicando dessa forma? Eu cresci entendendo de outra forma. Por que você agora está trazendo isso? Né? Qual versículo? Por que você entende esse versículo assim? Se houver sinceridade, que a pessoa realmente quer entender, a gente vai conversar sobre o assunto. Se for para debater, para a pessoa querer simplesmente entrar em discussão, com ofensas pessoais, como tem acontecido, então não vou responder, tá, irmãos? Mas tem toda a liberdade ali. Eu espero que vocês comentem, nós possamos conversar sobre assuntos que é importante. Vamos agora para o vídeo? Vamos dar início agora? Na aula anterior, nós vemos alguns versículos aqui pré-tribulacionistas, né? Que pareciam reforçar a ideia do pré-tribulacionismo, mas nós vimos que, infelizmente, essa teologia que surgiu é uma teologia nova até, né? Tem uma média de 200 anos que surgiu. Até antes disso não se acreditava, nem os apóstolos, nem os seus discípulos, os pais da igreja, ninguém nunca acreditou dessa forma. A igreja reformada não acreditava dessa forma, não surgiu, nem o próprio Armínio, Calvino, ninguém, os mais conhecidos aí, nenhum pai da igreja nunca pensou dessa forma. Aí, a partir lá de Margaret MacDonald, teve diz ter a revelação, o sonho, né? Irving também, o pai do dispensacionalismo, John Nelson Darby também veio com essa teologia. Isso foi por volta de 1830, começou a surgir essa falsa doutrina. Então, a gente vê aqui uma heresia já é bem característico por não vir da palavra de Deus, por vir de um sonho, de uma revelação, certo? Não tem base bíblica, pela juventude que tem essa ideia. Só 200 anos atrás começou a se difundir isso. Ninguém pensou dessa forma antigamente, então só por isso aí já é muito estranho. Agora nós vamos passar aqui para essa parte dos versículos pós-tribulacionistas, que reforçam, deixam bem claro o que Deus queria para nós, certo? Vamos lá? Vamos começar aqui a parte do Antigo Testamento, tá? Alguns versículos do Antigo Testamento. Vou começar por Daniel. O livro de Daniel, muito escatológico, né? Então, para mim, é a parte que mais deixa claro ali sobre esse assunto. Bastante revelação de Daniel. Não vou ler todos os textos, tá, que eu vou apresentar aqui, mas Daniel é importante, eu vou ler todinho. Os outros eu vou deixar na tela para vocês acompanharem. Vou pausando o vídeo e acompanhar. Daniel 12 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então está falando bem claro aqui, está deixando bem claro, está falando de um tempo de angústia que nunca houve. Que tempo é esse? A grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Nós vamos ser livres no final daquele tempo, certo? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que está
estava sobre as águas do rio. Quando será o fim dessas maravilhas? Maravilhas, irmãos, que ele está falando. Mas tudo essa coisa que vai acontecer aqui, que ele falou antes, certo? Tempo de angústia, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, certo? Os sábios resplandecerão, né? Tudo isso aí. Quando que vai acontecer tudo isso? Aí ele, no versículo 7, diz assim: Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu sua mão direita e sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha aí, quando tiver acabado o poder do povo santo, de espalhar o poder do povo santo, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, a igreja vai sofrer uma grande perseguição, né? Que nos primeiros 3 anos e meio, nós seremos como as 2 testemunhas, né? Nós vamos mais para frente, vou explicar melhor, mas nós estaremos anunciando coisas, nós teremos grande poder sobre essa terra, certo? Nossas palavras, ali nós vamos declarar e grandes catástrofes mundiais vão acontecer, nós anunciando o Evangelho. A partir que o anticristo, na metade dos 7 anos, dos 3 anos e meio finais, ele começa a matar e perseguir o povo de Deus. Que povo santo é esse? Tem outro povo santo? São 2 tipos de povo santo. São 144 mil judeus virgens. Não tem, irmãos. São todos representantes do povo, de um povo só. O povo santo é o povo de Deus. Então aí ele vai começar a acabar com o povo de Deus, certo? A matar nos últimos 3 anos e meio. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Nessa época da grande tribulação tem sábios, tem povo entendido, tem povo santo, mas a igreja não está. Tudo isso é um povo diferente da igreja, irmãos. É um entendimento muito raso, né? Alguém não conseguir ler todo esse capítulo 12 de Daniel e não enxergar o povo de Deus ali representado nessas pessoas. São tudo crente desviado que vai servir dessa forma, ou só 144 mil judeus virgens? É desse povo que está falando? O crente desviado que vai se salvar pelo próprio sangue? Desde quando o próprio sangue, nosso sangue, salva alguém? Que salva o sangue de Cristo, é a fé na morte de Cristo. Ninguém vai se salvar pelo próprio sangue. O Espírito Santo de Deus é tirado da terra e a pessoa tem capacidade pelo seu próprio intelecto de se salvar. Se fosse assim, isso já poderia acontecer no nosso tempo, irmãos. Porque naquele tempo vai ser dado a oportunidade de a pessoa se salvar pelo seu próprio entendimento, sem o Espírito Santo de Deus? Não tem cabimento alguém se salvar sem o Espírito Santo de Deus e sem crer na morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, não é pelo próprio sangue. Não existe isso. Então, acha um versículo para mim que prova que alguém fala que vai se salvar pelo próprio sangue. Acha um versículo que fala que o Espírito Santo de Deus é tirado da terra. Aí eu vou concordar com você. E deste tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera até chegar 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Certo? Outra oportunidade, vou fazer um vídeo só para explicar essa parte aqui, que é bem complexa, porque 3 anos e meio seria 1260 dias. Aqui fala de 1290 dias, e bem-aventurado quem chega até 1335 dias. Eu tenho que entender das festas, né, uma série de contextos das festas dadas ao povo de Israel, porque foi usado esses outros números, tá? Depois nós vamos tratar numa próxima aula aí. Mas fica claro que todo esse contexto do capítulo 12 trata-se de um momento de grande tribulação e que a igreja está presente nesse momento em que ali os crentes serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente ainda, como mostra lá em Apocalipse, que apesar de toda a desgraça que vem, o povo ainda não se volta para Deus, se revolta cada vez mais. Quanto mais problemas acontecem no mundo, mais eles se revoltam, mas os sábios entenderão. Então a gente não é pego de surpresa. A vinda do Senhor é pego de surpresa quem não está preparado, certo? Eles não vão entender, mas nós entenderemos. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus filhos. Quando vai nos revelar tudo será claro para nós, diante de nossos olhos, porque somos filhos de Deus. Próximo. Bom, aqui para quem entende da forma que nós estamos explicando, fica fácil de entender que tudo que tem no Velho Testamento é sombra para as coisas que vão acontecer. Mas para quem ainda não tem esse entendimento, vai ficar um pouquinho difícil de entender essa parte que eu vou explicar. Mas a saída do povo do Egito, as questões das 10 pragas, certo? Que foi colocado lá no Egito,
na época de Faraó, tudo isso é sombra e foi um anúncio dos acontecimentos do fim do mundo também, certo? Isso é para a gente entender, e tem coisas reveladas ali que servem de exemplos para nós nos nossos dias. Como aconteceu naquela época, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas vocês vão pausando o vídeo e leem depois com calma. Em Êxodo diz assim: o Faraó ali, Moisés foi falar com o Faraó, né? Porque se não deixares ir meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas, e a casa dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gozém, onde ficava o povo hebreu, em que o meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra, e porei separação entre meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. Tá vendo, irmãos? Teve as pragas do Egito, mas o povo de Deus foi livre de todas. Algumas consequências, lógico, que estiveram nesse período. Houve muita dificuldade, o faraó endureceu o coração, endurecia as penas sobre eles, certo? Eles sofreram perseguição por parte de Faraó, que é o representante do anticristo. Ele castigava o povo. A cada vez que as pragas vinham, aumentava a carga horária, fazia eles trabalhar cada vez mais. Mas Deus, as pragas que vinham da parte de Deus, não atingiam o povo. A peste que veio depois, no Êxodo 9, e o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. No outro versículo que diz: e o Senhor fez isso no dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Olha aí, que era a praga da Saraiva. A Saraiva feriu toda a terra do Egito, né? Mas somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não houve Saraiva. Salmos 91, leiam em casa também, todo o Salmo 91. Salmo 91 é totalmente escatológico, tem revelações muito importantes para nós ali. Salmos 17, 7 ao 15, leiam também em casa. Salmo 57 fala do livramento que Deus dará ao seu povo no período de grande tribulação. Salmo 63 também tem a mesma mensagem. Esses são alguns versículos do Antigo Testamento, certo? Para vamos dar continuidade aqui no Novo Testamento. Mateus 24 é o mais esclarecedor de todos, irmãos. Leiam Mateus 24. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco pode haver. Bem claro que está falando de grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, que escolhidos são esses? De novo, eu vou perguntar isso. Que escolhidos são esses? São judeus virgens? 144 mil judeus virgens? Ou é o povo de Deus? Você não é escolhido de Deus? Existem duas igrejas? Existem dois povos? Só existe um povo de Deus. Então tem mais de um povo, gentil e judeu? É claro que Deus, para ele existe um povo só, que é a igreja do Senhor. Todos fazem parte da igreja do Senhor. Não existe mais judeu nem grego. Judeu não é um povo especial. Não existe mais judeu nem grego. Judeu não é um povo especial. Não existe mais judeu nem grego. Judeu não é um povo especial. Não é um povo que Deus tem um plano especial separado só para o povo judeu. Judeu agora, filho de Abraão, né, que se dizem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, é no espírito. Na carne não existe mais. Não interessa se você tem sangue e descendência. Interessa se você crê no Filho de Deus. Isso te torna filho de Abraão, certo? Te torna judeu espiritual, cidadão do céu, certo? Israelita espiritual. Certo? Você faz parte da casa de Israel agora, e Deus uniu a casa de Judá com a casa de Israel. E esse Israel espiritual, que é a igreja do Senhor, esse é o povo de Deus. Esse é o povo escolhido. Esse é o povo santo. Existe um povo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Meus irmãos, tem versículo mais claro que isso? Que momento é esse? Depois de quando? Da aflição daqueles dias. Que dias? De Mateus 24 estava explicando da grande tribulação. Depois de tudo aquilo acontecer, vai cair estrelas do céu, vai ter terremoto, vai ter muita coisa, muito barulho, muito alarde, certo? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Todo olho vai ver. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, com muito barulho.
Aí vai juntar os seus escolhidos. De novo, que escolhidos são esses, irmãos? Vai juntar, aí vai ser o outro arrebatamento. Aí vai ser o quê? O segundo arrebatamento? Onde que tem segundo arrebatamento? Então está falando que vai vir arrebatar dos quatro ventos os seus escolhidos. Aí o arrebatamento da igreja, irmãos, depois de todos esses acontecimentos. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós que ficarmos vivos, né? Mais uma vez, claro, aqui, na última trombeta. Qual a última trombeta? A sétima. Você vai lá em Apocalipse 11 e leia lá Apocalipse 11 a partir do versículo 15. Aí você vai descobrir qual que é essa última trombeta, o que acontece antes de tudo isso e o que acontece em tocar da última trombeta, a sétima trombeta, porque depois dessa não tem mais trombeta nenhuma, certo? Então essa é a última trombeta. Você vai entender que se trata do arrebatamento da igreja ante a última trombeta e que vários eventos aconteceram antes disso. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, barulho de novo, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha aí, o único lugar da Bíblia que tem a palavra arrebatados, arrebatamento, sobre arrebatamento. Então, está bem claro aqui que está falando que vai ser quando? A trombeta de Deus, a última trombeta, né? Alarido, voz de arcanjo, então vai ser um momento barulhento, visível. Ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, e não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que é quem? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que dessas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo deixou muito claro aqui, né? Como se dará a vinda do Senhor. Esse texto, eu não sei como alguém não consegue ler esse texto e não ver a clareza que Paulo explica sobre a vinda do Senhor. Tem que distorcer muito a palavra de Deus para não entender esse texto. Ou tem que estar muito cego, ou não sei, não consigo explicar, irmãos. É muita falta de discernimento da parte de Deus para ler um texto desse, né? A pessoa com dislexia consegue ler um texto desse e entender que está falando da vinda do Senhor e o que vai acontecer antes da vinda do Senhor. Então vem o que? A apostasia primeiro, que é o esfriamento da fé, o abandono da fé. Então as pessoas vão dar as costas para Deus. Depois vem quem? O homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. Aí sim, depois vem nosso Senhor para nos buscar. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então virá na glória. A glória é uma coisa visível, uma coisa que não dá para esconder, né, irmão? Vai ser uma coisa gloriosa. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo o olho verá. Todo o olho verá. Eu não estou distorcendo, eu estou só lendo os versículos. Você entender de outra forma aqui é muito difícil, né, irmãos? Entender. Eu não consigo conceber como alguém lê um versículo desse e não consegue enxergar a clareza, né? Só uma cegueira espiritual muito grande para não entender a clareza de um texto desse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Já expliquei esse versículo no vídeo anterior. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre seus rostos,
e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e branquearam-as no sangue do Cordeiro. Então, toda essa grande multidão que é exaltada aqui, que é mostrada como um povo especial, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, era um povo desviado. Você que estava lá nas bodas do Cordeiro, foi arrebatado antes, você não faz parte desse povo? Só eles que vão estar diante de Deus, diante do Cordeiro, com vestes brancas e com palmas nas mãos? Você está onde? Você estava onde? Comendo? Nas bodas do Cordeiro e eles diante de Deus. Faz sentido isso, meus irmãos? É o mesmo povo, é o povo de Deus. Como é que Deus ia exaltar um povo que não aceitou a Ele quando teve oportunidade? E que depois, agora, sobreviveram à grande tribulação pelo seu próprio sangue, sem o poder do Espírito Santo de Deus, eles foram fortes e conseguiram sobreviver a tudo isso e foram fiéis a Deus, negaram a Deus a vida toda e agora foram fiéis a Deus. E agora Deus está exaltando esse povo desviado, né, que nunca creu em Deus. E depois de ver a vinda de Cristo e o povo ser arrebatado secretamente, agora esse povo está sendo exaltado na Bíblia como um povo que está diante de Deus. É brincadeira, né? É muita falta de sabedoria alguém pensar dessa forma. Muita falta de conhecimento da palavra de Deus. Está claro aqui que está falando do povo santo, aquele que buscou, aquele que perseverou até o fim, aquele que foi fiel até a morte, a igreja fiel a Deus. Não é um povo que se desviou e que no final, pelo seu próprio sangue, sem o poder do Espírito Santo de Deus e convencimento, conseguiu se salvar e agora está diante de Deus. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes vir. Os anjos explicaram que Jesus volta uma vez. Ele voltaria, não duas vezes. Ele volta uma vez. E como que ele ia voltar? Da mesma forma que ele foi. Todo olho vendo ele subir nos céus, até ele sumir no meio das nuvens. Todo olho vai ver ele surgindo no meio das nuvens e voltando para buscar a sua igreja. Aonde está a volta secreta? Tão secreta assim que ninguém pregou sobre isso, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Vamos fazer um estudo depois separado só sobre esse segredo de Deus, certo? Acho que na próxima aula nós já vamos poder tratar sobre esse assunto, sobre o segredo de Deus revelado. O apóstolo Paulo explica certinho qual é esse segredo que é revelado, foi anunciado pelos profetas e os seus servos, mas no soar da última trombeta, certo? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Se você crê, vou deixar até na hora aqui para você. Se você crê que é um arrebatamento secreto, você está na bodas do Cordeiro, um monte de desviado, pessoas que não creram em Deus, que foram deixados para trás, agora conseguiram se salvar pelo seu próprio sangue, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é um outro povo separado que vai ser salvo naquele momento. Então você tem que convir comigo que esse texto aqui que nós acabamos de ler fala que só esse povo vai reinar com Deus 1000 anos sobre a terra, e que eles serão sacerdotes, certo? Que eles são bem-aventurados para não passar pela segunda morte. Eu falo esse povo que vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas quem é esse povo? A igreja do Senhor. Somos nós, irmãos. Por isso reinaremos com Cristo. Ele nos fará reis e sacerdotes nessa terra. Não povo que foi deixado para trás. São salvos, santos, escolhidos do Senhor. Então esse foi alguns dos versículos. Tem muito mais, né, irmãos? Muito mais. Não dá para trazer tudo aqui, senão o vídeo vai ficar enorme. Ele vai ficar muito cansativo. Já ficou muito extenso esse vídeo. Vou tentar reduzir o máximo possível aqui na edição. Mas na próxima aula nós vamos tratar sobre
as duas casas aqui de Israel, nós vamos entender esse contexto todo profético para nós, a separação, a união das duas casas quando se dará, certo? E por último, o contexto lógico, para nós entendermos pela própria lógica, né? Pelo próprio raciocínio lógico, como essa doutrina é perversa e vai nos prejudicar no pré-tribulacionismo. Amém? Fiquem com a paz de Deus. Deus possa ter falado no coração de vocês. E até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.